Oi, Fala, meu Ricardo, caro. tudo bom? Bom, e você? Tudo jóia, meu amigo? Que mundo pequeno, hein, bicho? Pois é, você não tá lembrado não, né? Cara, eu confesso que eu sou ruim de fisionomia, assim, né? Mas depois que você É, falou, né? Aí eu falei, putz, que mundo pequeno, né? a gente foi lá em Urubici, pô. Não, a gente se encontrou por acaso, né? Eu tava com o Núbio, que é um parceiro lá de hotelaria, que tava tentando fazer uma gestão lá pros meninos lá do condado. Uhum. Aí eu acabei indo com ele lá, aí tava você e o João lá. A Foi. gente foi até jantar junto e tudo mais. A gente fechou o restaurante lá, né? Os caras Foi. já tinha fechado tudo. Legal, cara. É bom que ah, ao mesmo tempo que o mercado é grande, ele é pequeno, né? Que as É pessoas se verdade. esbarram toda hora, né? É Mas é verdade. isso aí, vamos lá, cara. Deixa eu te explicar como é que funciona. Você Bora. queria saber sobre a Home Tá. Corp, né? Como é que funciona lá Isso. o trabalho deles, né? Naquela Assim, Ricardo, época. deixa eu só explicar um pouco para você da gente antes. Tá, A gente é incorporador aqui de Alagoas há 5 anos, legal. entendeu? E aí a gente atua em Milagres, mais, na região de Milagres, São Miguel dos Milagres. A Pininfarina está assinando o nosso último lançamento. Então a gente fez uma assinatura bem legal lá com ela. E aí hoje a gente está entre as maiores incorporadoras já são 70 mil metros quadrados lançados. E aí a gente está nesse crescimento aí, são 11 projetos lançados, 8 entregues e mais 3 aí em execução. Aí o último foi com essa assinatura, e aí a gente faz algumas partes aí de obra, que é mais com o meu irmão, com a biomassa, né? E aí eles falaram dessas soluções financeiras também, eu procurei saber. E o Nielson, acho, né, o nome? Uhum. Nielson falou dessa Home Corp, a gente achou interessante, eu queria entender mais um pouco. Eu não lembro quando que a gente teve lá, se foi 2023. Foi 23 ou 24, né? Por aí. Sim, Já faz tanto tempo, a gente vai fazendo tanta coisa na vida que você nem. é verdade. Né? Naquela ocasião eu não conhecia os caras ainda, né? Mas eu tive lá justamente por um projeto que a gente tem aqui, né? Eu tinha uma parceria com o João, hoje a gente não trabalha mais junto, né? Entendi. Que chama Incorpora Comigo. E o Incorpora Comigo agora se uniu à Biocasa, que é essa empresa do Ricardo, que é da Biomassa, Entendi, né? legal. Então agora eu sou um dos sócios lá da Biocasa também, né? E Entendi. quando eu cheguei na Biocasa, uma das coisas que eu levei foi justamente esse contato com fundos, com investimentos, com essas coisas todas. E uma dessas empresas Perfeito. é a Home Corp. A Home Corp ela tem uma tese um pouco diferente. Ela é uma fintech. Ela desenvolveu uma tese diferente de aplicar dinheiro na construção civil. Eu vou te explicar como é que funciona. Tá. Basicamente é o seguinte: ela tem uma inteligência de multiplicar capital para fazer com que aquele capital seja suficiente para suportar 100% do custo da construção. Perfeito. Como que é a estrutura dela? Ela é para todo mundo? Não é para todo mundo. Por que ela não é para todo mundo? Justamente por conta do formato dela, não é todo mundo que vai saber se organizar para trabalhar como a tese deles funciona, né? Perfeito. Como é que a tese deles funciona? Funciona da seguinte forma: eles têm um dinheiro relativamente barato, mas por causa da contribuição do todo. Vou colocar alguns números só para facilitar a nossa Tá, linha de tranquilo, tô raciocínio. tranquilo. Sim. Se eu tenho um empreendimento que o VGV é 100 milhões e o custo da obra é 50 milhões, o que eles vão pedir para a incorporadora trabalhar ali na cabeça do negócio? É levantar o equivalente a 30% do VGV em dinheiro. Certo. Diferente de banco, caixa econômica, por exemplo, que te fala, não, me traz as pastas, né? Perfeito. Pasta simboliza venda, aqui não, aqui Sim. é venda e o dinheiro. Então, se o empreendimento custa 50 milhões, você precisa levar, e 30% de 100 milhões, você precisa levantar 30 milhões de reais. É, Mas me tira uma dúvida, Ricardo. Isso tem que ser através de venda ou eu posso ter os 30 milhões e aportar ali? Pode ser recurso próprio, Pode, né? pode. Eu vou explicar assim a tese toda como Tá, funciona, você vai entender. perfeito.
É, esses 30 milhões eles vão para a conta da SPE do empreendimento e ele vai ficar lá, vamos dizer assim, guardado por um ano. Nesse um ano você está aqui trabalhando suas vendas, fazendo venda, Sim, parte de lançamento e tudo mais. E esse dinheiro, esse capital está sendo multiplicado. No 13º mês, ele é liberado para você começar a fazer as medições das obras. Esse dinheiro ele é seu, não tem custo, totalmente seu. sim, O excedente, que seria os outros 20 milhões, é que eles vão cobrar uma taxa de 6% ao ano, mais ou menos, tá? 5,9, entendi. algo em torno disso. Sim. Vai virar 2026, essa taxa pode mudar? Pode mudar. O ano passado ela era um pouquinho menor, esse ano eles aumentaram um pouquinho, pode ser que o ano que vem eles mudem um pouquinho. Hoje está em 6%, é? É, mas desse dinheiro novo, tá? Não é do Tá. dinheiro do seu capital ali Sim, investido ou de sim, sim. investidor, Claro, claro. tá? Eles têm uma taxa de estruturação que aí, hoje eu vou te fazer a apresentação da tese toda e você falando assim para mim, cara, eu Tá, quero seguir com isso, aí eu vou trazer para a mesa um dos sócios lá, que é o João, que é seu xará, perfeito. e aí ele entra com mais detalhes para você. Eles têm uma taxa de administração, que é para manter essa conta extra rodando, e o back-office deles, porque eles são um banco também. Então, ó, os meios de pagamento, emissão de boletos, um monte de coisa que eles têm lá. Quais são os benefícios disso, né? Então, vamos lá. Primeiro, geralmente, quando não é o caso da empresa ter o capital próprio, o que ela vai fazer? Ela vai trabalhar com investidor. Então, Isso. para esse investidor, naturalmente, o que o mercado faz? Oferece a unidade com deságio, dependendo do momento da etapa do empreendimento. Né? Perfeito. Se é 30%, 40%, 50%, né? Que nem o João brinca lá. Você coloca um para receber dois no final, né? O lucro é na compra, aquela coisa toda. Sim. É, no nosso caso aqui, com a Home Corp, o que, que ela fala? Ela fala o seguinte: olha, empreendedor, você não vai vender a sua unidade com deságio, você vai vender ela pelo preço cheio. Então vamos dizer que a unidade seja lá R$ 1 milhão, o valor da unidade. Você vai vender ela para preço cheio e esse cara ele Sim. pode pagar para você em duas parcelas, né? Uma de manhã e outra de tarde. Por quê? Porque ele é um investidor. E quais os benefícios esse cara tem por ser um investidor e acreditar no projeto na etapa inicial ali? A Home Corp ela assume o compromisso de rentabilizar esse cara mensalmente pela taxa da Selic. Sim. Então, se o cara tem ali R$ 1 milhão investido, ele vai receber ali os 15% ao ano. Que dá aí seus 150 pau diluído em 12 meses, taxa de juros simples. Né? Se a obra durar 12 meses, ele recebe esses 15%. Se a obra durar 24 meses, ele vai receber 15 no primeiro ano, 15 no segundo ano. Se a obra Uhum. demorar 36 meses, ele vai receber 15% por ano até ele receber a obra, a unidade. A responsabilidade da remuneração é da Home Corp, não é sua. Entendi. Mas aí fica numa conta. Qual a conta fica? Fica numa instituição financeira robusta, como, sei lá, um Itaú, Bradesco e tal, ou fica na conta da Home Corp? Fica numa conta da própria Home Corp com a Terracota e uma outra gestora que eu não estou lembrando o nome agora. Entendi. A Terracota ela é a empresa que faz a estrutura por trás. A outra empresa é a mesma empresa que faz a estrutura para o Bradesco, pro Itaú, mas eu não estou recordando o Entendi. nome agora. Tá, Mas isso aí o João também pode detalhar para você depois. tá. Esse cara, ele investidor, ele chegou no final do momento de investimento dele, ele tem algumas alternativas. Então, a alternativa número um, entrega aqui a unidade que eu comprei, ela é minha. Para os investidores iniciais, os primeiros 5% de investidores, a Home Corp ela tem a opção de recompra da unidade dele. Então, aqueles caras que acreditarem no projeto primeiro, esses caras têm a opção de receber o milhão dele de volta no final ali do processo Sim, e os juros que ele recebeu ao longo do período são dele. E a terceira opção é ele portabilizar o investimento. Então, o João, você no caso, tem outro empreendimento que esse cara quer portabilizar. A Home Corp pega aquele milhão dele e portabiliza para o empreendimento novo. Essa unidade volta para o estoque para ser vendida.
Então, esses são os benefícios para o investidor. No caso da empresa, e eu já apresentei algumas com essa filosofia, inclusive uma de João Pessoa tem umas 2 semanas, 3 semanas, que a empresa tem o recurso inicial, ela pode ser investidora do próprio projeto? Pode, sem problema nenhum. Tá? Sim. Se você tiver o capital e aportar, pode colocar. Esses 30% são escritos na pedra? Tipo, se você tiver 29,99% você não pode medir? Não. Ô, Tem Ricardo, como aí fazer essa dúvida que eu compensações tive também, assim, porque tem que ser do VGV ou tem que ser metade do custo da obra, do VGV. basicamente? Do VGV. 30% do VGV. É. Vai dar um pouquinho mais da Entendi. metade do custo da obra, né? Sim. Depende do VGV, né? Do valor metro quadrado vendido. Por isso que eu perguntei. Exato, eu usei ali um exemplo de referência, né? Sim, sim. Vamos supor que se fosse o mercado Minha Casa Minha Vida, porque Milagres eu sei que são obras de mais padrões melhores. A Pininfarina não É. ia assinar o, o faixa 2 do Minha Casa Sim. Minha Vida, né? É. Mas, por exemplo, se fosse o Minha Casa Minha Vida, uma obra de 100 milhões, a gente estaria, dependendo da região do país, o custo chegaria em 75. Sim. Né? E mesmo assim a tese deles é 30% do VGV. Entender. Então, uma coisa, né? É, cada projeto sim vai ter um número, mas só para a gente usar como referência. Uhum. Agora, pro cliente, apesar do seu cliente aí de alto padrão, talvez isso não seja um diferencial, mas é o que eles têm lá como possibilidades, né? Pro cliente comprador final, quais são os benefícios que eles têm? São 5 benefícios também. Então, benefício número 1, eles têm uma taxa de aprovação de financiamento. E por que o dinheiro deles é barato? Porque eles querem justamente mirar nesse financiamento final, desse cliente final. Entendi. Eles fazem o financiamento. E aí tem duas formas de fazer. Você pode pegar esse cliente e mandar para ele, ou você pode desenhar um projeto com eles de modo que seja o financiamento direto com a construtora, mas Entendi. Sendo que eles ficam responsáveis. o back office é deles. Perfeito. Esse cliente ele pode ter renda formal e informal. Então não é talvez o caso do cliente do alto padrão, mas vamos dizer que fosse um cara, um taxista, que eventualmente ele faz táxi e faz Uber. Então o táxi ele faz lá formal e o Uber em tese é informal. Um cara que de dia ele trabalha numa oficina mecânica, à noite ele entrega pizza, sei lá, coisas do gênero. Esse tipo Sim. de cliente eles aprovam. Aqui talvez faça sentido para o seu perfil de cliente. O cara ele vai comprar uma unidade de R$ 1 milhão e ele tem um outro imóvel de 500 mil. Eles pegam esse imóvel de 500 mil como uma espécie de home equity, mas ele é colocado como a entrada da aquisição do imóvel posterior e financia isso para o mesmo cliente, colocando esse imóvel como garantia e aportando esse recurso na compra do imóvel novo. Então Entendi. ele pode fazer isso com um bem imóvel ou móvel. Às vezes o cara tem uma unidade de 1 milhão e ele tem um carro de 500 mil, um carro de 400 mil. Ele pode fazer isso? Pode. E esse bem fica com ele. Então ele vai pagar o financiamento da diferença da, da unidade nova e mais essa parcela aí dessa unidade que ele Uhum. colocou em garantia. A terceira opção que eles têm, se o cara ele tiver um cartão de crédito com um valor alto lá, ele quer passar isso na entrada, ele pode passar? Pode passar. Não vou dizer se é a coisa mais inteligente do mundo, mas existe Sim. essa opção. A quarta opção, tem mais uma que eu estou esquecendo agora. A quarta opção é. Ah, sim, lembrei. Se ele tem carta de crédito de consórcio contemplada ou não, ela também entra como valor de entrada da aquisição desse bem imóvel novo. Entendi. E a quinta opção, o foco deles é fazer o financiamento em até 30 anos. Mas eventualmente o valor da parcela, putz, faltou um pouquinho ali para Mas chegar. isso pós-obra ou durante a obra mesmo? O financiamento inicia depois da matrícula Depois da obra, pronta. depois da habite, é. É. Perfeito. E Não, aí porque eu esse. fiquei na dúvida se eles faziam isso durante a obra também, um financiamento mais alongado. Não. Um exemplo, se a gente quiser fazer um plano de justamente o cara fazer em 20 anos, parcelamento, não, né? Então, Já direto isso. a meta deles é 30 anos. Então, é isso que eu quero dizer, Ricardo, porque assim, o que eu pensei aqui é que a venda poderia ocorrer desde o início,
já nesses 30 anos, entendeu o que eu quero Assim, dizer? a venda sim, só que aí você vai precisar pensar e criar uma estratégia no seguinte sentido. Será que nesse período, até receber as chaves, o cara não está pagando a entrada? Sim, Para depois ele iniciar o financiamento dele? Talvez se você iniciar o financiamento dele aqui antes, ele vai comprometer a parcela da entrada. Aí é você que vai dançar, porque a sim, entrada é sim, paga para perfeito. você, né? É. Nessa situação, a última situação aqui que o cara que eu citei, né? Se eventualmente precisar fazer algum ajuste no valor da parcela e aumentar o prazo de 35 até 40 anos, se esse cliente for muito bom, eles estão dispostos a Mas abrir essa essa dúvida, possibilidade. vocês só fazem essa análise no final da obra, do financiamento? Do cliente? É. Não. A Não, vocês pasta já você já fazem pode antes. apresentar lá, sim. É isso que eu quero dizer, porque assim, eu acho que se for deixar para o cliente decidir no final, é uma coisa mais difícil. O bom é já, desde o começo, o cara já assinar o contrato prevendo isso tudo, entendeu? A assinatura do contrato, sim. Mas o início do pagamento das parcelas depois da matrícula, porque é Sim, quando eles vão conseguir alienar o imóvel, né? sim, sim, perfeito, perfeito. Se fosse, por exemplo, no padrão Caixa, né? A Caixa ela já faz esse financiamento ali na entrada, mas o Sim. que assim seria até Não, interessante, entendi. mas eles não fazem, né? Sim, Então assim, como conceito geral, caminha por aí. É, tem tamanho de empreendimento, tem limite de cheque? Não tem. Assim, eles têm um limite mínimo de 15 milhões, que eles falam que é o mínimo que eles querem entrar, né? Menos do que isso eles não estão olhando. Tanto é que eu tenho um projeto meu lá em Manaus, que eu preciso de 11 milhões e meio e não consegui fechar com eles. entendi. Então eles têm essa coisa bem desenvolvida, né? Legal. Um dos caras que. Dois caras que são. Três caras, vai. São famosos, que são sócios dessa empresa, eles são em 7 ou 8 sócios lá. Um é aquele Rodrigo Bocardi, que era Uhum. jornalista da Globo, né? Esse cara Sim, é sócio lá. O outro é um ex-jogador do Corinthians, que se chama David. É um cara que ficou famoso aí por uma Libertadores que perdeu um pênalti. Ele ficou famoso por causa desses pênaltis que ele perdeu. E o outro é o Rafael, esqueci o sobrenome dele. Rafael. Peraí, eu tenho até o celular dele aqui. Rafael. Caramba, esqueci o nome do cara, faz tempo que eu não falo com ele. É que eu converso mais com o João, né? entendi. O João, por ironia do destino, quem me apresentou pra ele foi um cara lá de Florianópolis, Rafael Ramazotti. Esse Rafael também é ex-jogador do Barcelona, jogou no Rafael Flamengo. Ramazotti? É, Não, ele é daqui de Santos. Ele jogou no São Caetano aqui, jogou no Cruzeiro, se não me engano, jogou no Flamengo. É um jogador entendi. famoso aí também. Os dois já estão aposentados, né? Aposentados assim, os caras têm seus 40 e poucos anos. Sim. É, o João, quem me apresentou pra ele, foi um cara lá de Florianópolis. E o João mora a 1,5 km da minha casa. E eu não conhecia ele. E ele é um dos sócios lá da Home Corp, né? E aí no ano passado, é que a vida tá passando tão depressa. No ano passado, acho que foi junho do ano passado. Junho do ano passado. Eu tinha marcado de visitar uma obra com ele lá em Olambra, aqui no interior de São Paulo. É isso aí que eu ia falando. E na noite anterior, ele mandou um áudio pra mim aos berros, cara. Cancela, 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 ela morreu, ela morreu, ela morreu. E eu fiquei sem entender nada, né? Aí liguei pra ele e falei, meu, o que aconteceu? Minha esposa acabou de morrer. Eita, 10h30 porra. da noite, assim, ela tinha falecido, né? Teve um mal súbito, assim, caiu pra trás e onde caiu ficou. Caramba. E aí como eu moro aqui em Santo André, né? Conheço prefeito, conheço vereador, conheço todo mundo daqui. Aí eu fiquei até as 3 da manhã ajudando ele a resolver a questão do corpo, os trâmites e tudo mais, né? Aí no dia seguinte teve o velório e tal. Aí por causa dessa tragédia, a gente acabou se aproximando muito. Até então era só uma relação profissional, né? Entendi. Eu tenho muita amizade com ele por conta disso. Mas mesmo tendo essa amizade com ele, eu não consigo misturar Não as coisas, né? mistura, claro, claro. A tese deles Ô, é aquela lá ô, e eu não Ricardo, é consigo muito, furar. muito interessante a tese, assim. Eu vou fazer umas análises de cenários aqui para algum projeto nosso.
para ver se fecha a conta do que a gente está pensando. Mas assim, é bem interessante. Se só for passar as taxas de estruturação, seria a nossa segunda reunião, né? Aí Isso eles te apresentam, é mas com ele, é né? coisa pouca, deve ser 1, 2%, Entendi, coisas assim, nada absurdo. entendi. É, Se você perguntar pra mim você, assim, eu você tenho que uma. andou, você que andou nesse muito com o João lá, você faz esses grupos de investidores. Você também tem outras modalidades assim de grupos de investimento e tal para projetos futuros? Cara, pessoa física que nele faz, não. Não, Eu né? tenho uma outra solução que é tokenização, que Entendi. é um negócio que está entrando novo. A gente fechou através da Biocasa um contrato com uma empresa que chama SET. Essa SET, o que, que ela faz? Ela. Que é um negócio interessante também. O dinheiro não é barato, mas ele é rápido. Ela tokeniza o bem imobiliário. De que maneira? Ela pode tokenizar o terreno, ela pode tokenizar a SPE e ela pode tokenizar os recebíveis futuros se você já tiver carteira. O Nielsen falou, mas achei a taxa alta. Ele chegou a te explicar? Eu não lembro exatamente da taxa, mas ele falou. Tu. Na verdade não é uma taxa, né? É você captar o investidor nessa mesma modalidade SCP, digamos Peraí, assim. travou. Travou? Oi? Tá me ouvindo? Voltou agora. Voltou agora. Voltou? Não sei se foi aqui ou aí. Acho que foi aí. Pra mim Foi aqui, é. ficou normal. Não sei, a taxa, na verdade, quem estabelece é você. Se você falar, eu quero pagar Entendi. 1% ao mês, você pode pôr. A questão é você encontrar o cara que tem interesse de investir nessa Ah, taxa. entendi. Ele não me explicou assim, não. A decisão de o quanto vai pagar é sua. O que é Entendi. recomendado é que você seja atrativo. Então, o que é atrativo hoje? É de 1,7 a 2 ao mês. Sim. Quer dizer, você vai bater ali na casa, se você pagar 2 ao mês, você vai pagar 24% ao ano. É, aí eu acho Então, caro. É isso que eu digo. realmente não é barato. É. Eu concordo contigo. Só que a questão dessa modalidade ela é o quê? É para aquela grana rápida, para um momento rápido. Sim, sim. Né? A gente Um tiro atendeu, curto, né? Para devolver logo também, né? a gente atendeu uma, está atendendo uma empresa que chama Alma Group. Uhum. É um pessoal aqui de Franca, no interior de São Paulo. Os caras estão com 1,2 bi de projetos para lançar. São 9 projetos que eles têm. Eles vão Entendi. fazer, eles têm 30 SPS. E aí naquela regra que ele deve ter explicado que, pelo menos por enquanto, cada SPS só pode captar 15 milhões por ano, né? Salvo, Pela tokenização. salvo Entendi. dia 27 de dezembro vai sair a resposta. A tendência é que isso aumente para 25, é o que a gente está sendo informado, né? Mas por enquanto a Entendi. regra é 15 por SPE, por ano. E como que é feita essa captação? Ele tokeniza dentro dessas três possibilidades que eu te falei, né? Ou ela tokeniza a SPE, ou ela tokeniza um bem imobiliário, no caso o terreno, Sim. ou algum imóvel, Tokenizar SPE, o projeto. uma garantia externa, ou se você Entendi. tokenizar a SPE, você tokeniza os recebíveis futuros. Então esse cara vira teu Ah, sócio, né? perfeito. Sim, Vamos supor que você tem um loteamento e você tem lá já uma carteira de 100 lotes. Você pode antecipar isso, sim. ou você pode colocar alguém com uma grana ali e o cara vira teu sócio na carteira. Né? Perfeito. Ou no seu caso que trabalha com vertical, sei lá, você já vendeu lá, sei lá, 50 unidades que vão te pagar em 36 meses a entrada. Você quer fazer a antecipação desse dinheiro porque você vai usar isso para um outro negócio. Também dá para fazer. E é rápido esse valor? É quanto tempo, mais ou menos, para o cara levantar 15 milhões nessa tokenização? Cara, a referência que o Diego deu pra gente, ele tá dizendo o seguinte, que ele tá levantando de 7 a 10 dias, ele levanta 500 mil. Entendi. Então, como que ele faz? Ele pega, ao invés de ele captar 500 milhões, perdão, 15 milhões, tô com 15 500 na milhões. cabeça, 15 milhões, porque, vamos lá, talvez você não vai, talvez não, com certeza, a menos que você vá comprar algum terreno, alguma coisa assim, mas se você for usar para obra, para alguma etapa do empreendimento, você não vai usar os 15 pau de uma vez. Sim, claro. E os juros, ele começa a ser contabilizado quando? Quando? Quando da Quando cai o tomada dinheiro, do né? dinheiro. Sim. Então, às vezes você precisa de 15 milhões, você pode diluir isso em 12 meses. Pela exposição de caixa, por alguma etapa de Sim. empreendimento, sei lá.
Então você vai pagar 1 milhão, o primeiro mês você pegou 1 milhão, você vai começar a pagar os seus juros determinados a partir daquele 1 milhão daquele primeiro mês. E assim sucessivamente. Então isso dá pra ser feito. Então ele está dizendo que de 7 a 10 dias ele capta aqui em torno de 500 mil. Então você quer captar 1 milhão por mês, por exemplo, é, 20 dias ali mais ou menos você capta 1 milhão tranquilo. Entendi. Ô, Ricardo, me tira outra dúvida da Home Corp. No caso, se eu tiver um projeto já 80% vendido e tudo mais, e aí eu quisesse fazer uma parceria com a Home Corp e eu aportasse o dinheiro desses 30% do VGV, teria essa possibilidade de um projeto já vendido? Total. É tudo que eles querem, porque o risco do empreendimento já foi embora, né? Não tem Já risco foi, mais. é. Você está 80% vendido com dinheiro no caixa? É. Se eu tiver com o dinheiro no caixa, 30% do VGV, eles fazem também a operação. Fazem, Fazem, né? fazem, com certeza. Entendi. Não, perfeito. Eu vou analisar aqui, foi muito boa essa conversa que esclareceu muita coisa. Legal. E a gente volta a se falar, Fechou. Falando viu? um pouco do trabalho que a gente faz aqui, né? É. Até na época lá eu fui com o João, já tinha esse trabalho. O que eu faço? Eu pego as empresas, os incorporadores e tudo mais, e a gente alinha, entre aspas, a vida do cara. O que eu quero dizer? Eu consigo ajudar ele em que etapa você está do projeto, em que etapa você está do empreendimento, vamos chamar assim. O que a gente precisa fazer agora, o que a gente precisa fazer depois, o que a gente tem que fazer em linha, o que a gente tem que fazer em paralelo, o que a gente tem que fazer em Sim, série. Então, às vezes, na correria do dia a dia é difícil você conseguir pensar em tudo, né? claro. Eu sou arquiteto de formação, já estou há 27 anos no mercado, né? Uhum. Já tomamos porrada de tudo quanto é lado. Sim. Então, se de repente você precisar de alguma ajuda nesse sentido, a gente tá à Tá joia, disposição aí. Ricardo. Prazer revê-lo, Prazer é viu? meu, cara. Valeu, vamos falando. Eu vou fazer umas análises aqui e eu retorno com você, Fechou. viu? Um Valeu, cara. abraço, Ricardo. Outro. Tchau, tchau. Até mais.